primeiro de tudo, agradecer ao convite, né, que a Raquel fez pra gente, de estar aqui hoje falando sobre, continuando esse tema de estudo, né, sobre os aspectos científicos, as descobertas científicas acerca das manifestações mediúnicas. Um tema bastante interessante, muitas vezes de difícil acesso, porque a gente tem que ter uma série de conceitos, né, de conhecimentos que não são tão triviais, não são tão triviais no nosso dia a dia. Então, toda vez que a gente fala sobre alguns aspectos científicos, é um pouquinho mais difícil a gente entender pela nossa cultura histórica, né, de pouco se aprofundar nessas questões. Nós temos muito mais ligação, digamos assim, com as questões espirituais, religiosas, o que é muito bom, até porque a característica do nosso Brasil é de ser a pátria do Evangelho, a pátria da ciência. Isso é interessante. Tanto que no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Chico Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos, é deixado claro que a missão do Brasil é de evangelização das almas, nem é de esclarecimento, nem é de aprofundamento científico, físico, nada disso, mas sim de educação dos corações. A grande missão de conhecimento científico está lá na América do Norte. A gente ficou com o coração das almas, e isso é importante. Mas, para que se possa evangelizar, para que se possa entender o coração e os sentimentos, é preciso se apoderar de conhecimentos que são muitas vezes científicos. Então, hoje, nós vamos tentar trazer um pouco de alguns conhecimentos. E eu peço a vocês a paciência, que façam essa jornada com a gente, para que a gente possa trazer alguns conhecimentos que são bastante interessantes, mas que não são habituais, ok? Eu prometo que não vai ficar tão difícil assim, tá bem? Vou tentar fazer aqui um bate-bola bem leve. Primeiro, para a gente falar sobre ciência, quando eu vou falar sobre ciência, em um lugar assim, na universidade, ou então numa palestra, eu gosto sempre de começar pela definição. Então, definir significa delimitar, colocar limites a algo. Só que tem coisas que são de difícil definição, que a gente não consegue definir muito bem, que a gente não consegue colocar limites. Deus é uma dessas coisas. Então, como é que você pode definir Deus? É difícil. Porque como é que você vai impor limites ao ilimitado? É tanto que a primeira questão do livro dos Espíritos não define Deus. Explica como Deus seria, mas não define nada. Porque dizer que Deus é causa primária, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, não diz como Deus é. Explica algumas características divinas. É tanto que depois as questões posteriores vão tratar dos atributos da divindade, da sua onipotência, onipresença, né? do Deus eterno, da infinitude e da perfeição dessas características, mas não a definição de Deus. É tanto que esse conceito divino apresentado na primeira questão dos Espíritos não é algo absolutamente novo. É a definição que Aristóteles trazia de Deus, que era Deus sendo o primeiro motor. O que significa o primeiro motor? Para Aristóteles, tudo na natureza se movia. Ele observava o vento, as águas, observava o movimento de erosão, por exemplo, no solo, observava que o nosso sangue se movia dentro do nosso corpo, e para Aristóteles tudo era movimento. Alguém tinha que dar impulsão para que esse movimento fosse feito. E como era comum, ele acreditava que essa força motriz era gerada por um motor. Naquela época a gente não tinha um motor elétrico, mas a gente já tinha alguns motores feitos, por exemplo, à base de água ou dos ventos. E Aristóteles pensava que havia um motor que poderia gerar um movimento na natureza. E se você fosse chegando ao princípio dessa força geradora, você ia chegar no primeiro motor, aquele que não é movido por nada, mas move tudo. E esse era o conceito de Deus para Aristóteles. Há uma repaginação desse conceito lá no século XIX, que é aproveitado pelos Espíritos e entregue a Allan Kardec na questão 1 do Livro dos Espíritos. Agora, o que será que o conceito aristotélico de Deus
é utilizado lá no Livro dos Espíritos? É porque, se você tiver curiosidade, no livro Cartas e Crônicas de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier, capítulo 28, a gente tem um texto chamado Kardec e Napoleão. Um texto muito interessante. Esse texto diz que no dia 31 de dezembro de 1789, na virada do século, a gente tem uma assembleia no mundo espiritual. E nessa assembleia participam algumas pessoas, alguns espíritos proeminentes na história do mundo. E eu adoro esse texto porque ele começa dizendo assim: no deslumbrante espetáculo da espiritualidade superior, nessa assembleia, nessa reunião de espíritos superiores, com a refulgência de suas almas brilhantes, de espíritos já muito evoluídos, acharam-se Sócrates, Platão, Aristóteles. Isso é interessante, porque Sócrates, Platão e Aristóteles estão na base de todo o conhecimento ocidental que nós temos acerca de ciência e filosofia. Por quê? Porque ciência e filosofia são palavras indefiníveis. Porque muitas vezes você vai dizer assim: a ciência é a filosofia de... Mas você já está usando outra palavra que você não sabe dizer. Porque se você disser assim, a filosofia é a ciência de alguma coisa, você está usando outra palavra que você não definiu ainda. Então são palavras que não têm uma definição concreta. A gente tem um conceito geral que ficou aí, historicamente, culturalmente falando, ficou definido como um padrão. Mas não há uma definição formal aceita universalmente para a ciência, nem para a filosofia, muito menos para a religião. E são essas três coisas indefiníveis que são aspectos fundamentais, principais da doutrina dos Espíritos. Agora para pensar. Como é que a gente vai estudar algo que não tem definição? Mas é simples isso. Parece complicado. Porque se a doutrina espírita é, ao mesmo tempo, ciência, filosofia e religião, que são coisas que não têm definição, como é que a gente pode estudar? Mas a ideia aqui é que a gente tenha um outro olhar acerca desse estudo. É tanto que, para ajudar a gente nesse olhar, estão Sócrates, Platão e Aristóteles. Aristóteles ficou conhecido na história da humanidade como o pai da ciência. E ele está nessa assembleia ali, e daqui a pouco a gente vai ver o que essa assembleia espiritual vai trazer para a gente. Mas outras pessoas estão presentes lá. Estão lá Corano de Tiana, contemporâneo de Jesus, Orígenes, Hipócrates, Santo Agostinho, Fênelon, Giordano Bruno, São Tomás de Aquino, São Luís da França, São Vicente de Paulo, Joana d'Arc, Teresa d'Ávila, Catarina de Siena, Jacques Bossuet, Spinoza, Pascal, Emmanuel Swedenborg, Cristóvão Colombo, Dante Alighieri. Eu só falei o nome dos fracos, foi? Só fraquinho, né? Porque essas pessoas marcaram a história da humanidade. Tiveram papéis importantes no avanço da nossa ciência, da nossa filosofia, do nosso desenvolvimento como de vida material e espiritual. Essas pessoas foram alavancas, instrumentos da lei do progresso aqui no mundo. E elas estão reunidas. Mas o mais interessante desse texto é que Humberto de Campos vai dizer assim: em planos menos brilhantes, esse aqui era a linha de frente. Se a gente fosse um time, uma seleção de futebol, esse aqui era o time titular. A seleção. No banco de reserva, alguém está. Luís XVI, que era rei da França, tinha sido deposto rei da França na época da Revolução Francesa. Robespierre, Danton, André Gide, Voltaire e Rousseau. Se você tirar Voltaire e Rousseau da história da humanidade, a gente nunca teria a Revolução Francesa. Como é que esses, que são talvez os nomes-chave da Revolução Francesa, né, são proeminentes pensadores, os livres pensadores, como a gente falava, os iluministas, que alavancaram a Revolução Francesa, como é que eles estão nos planos menos brilhantes? Então você imagina, esse pessoal aqui é o time reserva daqueles que estão lá, Sócrates, Platão, Aristóteles,
estão lá na linha de frente. A gente dá uma ideia aí, pessoal. Porque você imagina, ele está só batendo palma e assistindo. Esse pessoal mas veja só, essa relação espiritual, Humberto de Campos vai dizer no capítulo 28 do livro Cartas e Crônicas, que eles estão reunidos para receber dois espíritos. Um viria da terra, que era Napoleão Bonaparte. Naquela época, tinha se coroado o primeiro cônsul da França, mais tarde ele ia ser o imperador francês. Então vinha da terra para receber a ajuda desse espírito na missão dele, e um espírito que vinha de esferas superiores. Humberto de Campos descreve, quando esse espírito está chegando dessa esfera superior, ele parece uma estrela de tamanha luz. Esse espírito se chama Allan Kardec. Então Allan Kardec é um espírito que estava sendo aguardado por essa linha de frente lá que eu falei, e esses proeminentes da Revolução Francesa. Então imagina a evolução espiritual desse espírito. Se ele está sendo aguardado por Teresa de Ávila, por Sócrates, por Platão, por Orígenes, por Hipócrates, por Santo Agostinho, Fenelon, esse espírito tem uma evolução que a gente não imagina. E é nas mãos dele que Jesus entrega a missão de codificar ou organizar o pensamento espírita. O Espiritismo, portanto, é algo que foi organizado desde a espiritualidade. E não foi por qualquer espírito não, viu? Foi por todos esses aqui. E outros mais que Allan Kardec vai citar ao longo da introdução do Livro dos Espíritos. Entre eles, Benjamin Franklin, João Evangelista, o Apóstolo de Jesus e vários outros. Então nós estamos, quando estudamos a doutrina espírita, nós estamos em boas mãos. Porque essas pessoas foram as produtoras de conhecimentos científicos, filosóficos e religiosos. Qualquer um que for estudar sobre ciência, filosofia e religião em qualquer universidade do mundo vai estudar pelo menos um deles. Então nós estamos em boas mãos. O problema é que muitas vezes a gente joga fora esse conhecimento. Não aproveita o potencial desses professores que vieram nos ensinar a evangelizar o nosso coração. E a gente faz isso há milhares de anos. Sabe por quê? Se você pegar a questão 621 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta assim: onde está escrita a lei de Deus? Onde é que está escrita lá a lei de Deus? Aí isso aqui é interessante. Porque na época da Revolução Francesa e na metade do século XIX, lá, quando Allan Kardec publicou o Livro dos Espíritos, o conceito de lei é um conceito diferenciado. Porque a lei, o código de leis, ele estava escrito em algum lugar. Ou era a Constituição de algum local. Nesse momento a gente deve lembrar que já havia, por exemplo, o primeiro Estado republicano e democrático do planeta, nos moldes atuais, que foi os Estados Unidos. A gente já tinha havido a Revolução de Independência Americana, já havia uma Constituição, uma Carta de Direitos, que é uma carta, inclusive, belíssima, onde a gente tem lá os direitos, o começo dos direitos humanos, já no século XVIII. Então, o conceito de lei era, tudo devia estar escrito em algum lugar. Se Deus tem leis, essas leis devem estar escritas em algum canto também. Agora, se essa lei estiver no livro, quem não souber ler, não vai poder acessar essa lei. Não vai poder entrar em comunicação com Deus. Se esse livro estiver trancafiado em algum lugar, não adianta você saber ler. E nem adianta saber onde essa lei está, porque ela está trancada em algum lugar, você não vai poder acessar. Se essa lei for um livro, eu posso queimar esse livro. E ninguém mais vai poder entrar em contato com Deus. Então essa lei não pode estar escrita em um livro material. É por isso que a resposta dos Espíritos a essa questão 621 é: onde é que está escrita a lei de Deus? Na consciência. Isso é que é interessante. Porque ela nem está fora e nem está em algum objeto material. Ela está dentro de nós.
E para acessá-la, é preciso fazer um mergulho para dentro de nós mesmos. Ninguém acredite, ninguém ache que vai conseguir acessar o potencial divino nas coisas externas. Porque a lei divina está dentro de nós. É preciso apenas despertá-la, manifestá-la. Esse potencial divino que há dentro de nós já foi nos anunciado há muito tempo, porque o próprio Jesus disse: vós sois deuses. Porque o potencial divino está dentro da gente, a lei divina está lá. Então basta acessá-la e nós conseguiremos transformar a nós mesmos de maneira nunca antes imaginada. O problema é que nós, hoje em dia, acreditamos muito mais na matéria do que na espiritualidade. E isso é um problema. Sabe por quê? Porque no século XX a matéria morreu. Você deve estar pensando assim, você deve estar ficando doido. Mas eu vou provar para vocês. A partir do século XX, quando a gente tem as pesquisas que hoje são chamadas de pesquisa da física moderna, o que é que começa a aparecer? Nós começamos a entender que a matéria não é nada daquilo que a gente achava. Por exemplo, você no colégio deve ter aprendido que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Não é assim? Pois isso é mentira. Porque hoje em dia nós já temos matéria que não tem massa. Continua sendo matéria. Hoje em dia, os cientistas acreditam, eles têm as teorias dele lá, de que o que a gente entende do universo, que a gente entende não, que a gente sabe sobre o universo, que a gente consegue medir, pesar, ver, sensoriar ou experienciar do universo é 5%. O resto, os 95%, eles chamam de matéria ou energia escura. Chama escura porque a gente não consegue nem ver, nem tocar, nem pesar, não há luz do conhecimento em cima dela. Dos 5% que a gente consegue ver ou medir, pouco a gente conhece. Então você achar que a ciência vai salvar a humanidade de alguma coisa é entregar um cego nas mãos de outro. Porque a ciência, com todos os problemas que ela tem, não consegue sequer conhecer 100% do universo material que ela já sabe que existe. Imagina no universo extramaterial, o espiritual. É nesse ponto que o Espiritismo vem lançar luz. Porque a ciência espírita, e é interessante dizer isso, porque a ciência que o Espiritismo vem trazer é uma ciência diferenciada da ciência material que é estudada nas universidades, por exemplo. Porque a ciência espírita é uma ciência da observação. Não é uma experiência, não é uma ciência experimental, como a gente tem nas universidades. Porque qual é a ciência das universidades, dos grandes institutos científicos? Eu tenho um material, um recurso, ou eu tenho um fenômeno da natureza, e eu quero reproduzir ele. Para isso eu tenho que ter uma série de materiais, de elementos, de ingredientes, e fazer os experimentos, algumas experiências com esses materiais, repetidamente. Mas no fenômeno espiritual, a gente não tem essa matéria. Pelo menos não de modo que a gente possa tocar nela. A ciência espírita vem explicar justamente os fenômenos que a ciência ainda não consegue vislumbrar, porque ela está preocupada demais com as questões materiais. E é importante que ela fique preocupada. A ciência ela precisa ser material, ela não pode ser materialista. Porque a ciência materialista é a ciência que constrói bomba, que constrói armas biológicas. Essa ciência não deve existir. Mas a ciência material, a que faz tecnologia, a que faz o aprimoramento das nossas casas, da nossa construção de vida, os medicamentos, essa deve existir. O que não deve existir é a ciência materialista, que tem a visão estreita de achar que pelo dinheiro a gente pode fazer qualquer coisa. E a gente tem cientistas que são vendidos, que são comprados por grandes instituições financeiras para dizer que, por exemplo, tal medicamento ou tal produto faz bem. É por isso que todo dia sai notícia no jornal: o café faz bem, aí amanhã o café faz mal. Uma taça de vinho faz bem, uma taça de vinho faz mal. Por quê? Porque quem é produtor de café vai passar o cientista para dizer o quê? Que café faz bem. Agora quem é contrário a essa indústria do café vai dizer o quê? Que o café faz mal. Então essa dualidade que ainda existe na ciência materialista é que causa grande confusão na gente. A ciência espírita
espírita não vem para confundir, ela vem para explicar fenômenos que ainda não foram acessados pela ciência. É tanto que Allan Kardec, no livro O que é o Espiritismo, que a gente pouco lê, ele diz assim: a característica principal do Espiritismo é, pois, de uma ciência e não de uma religião. Meu Deus, Allan Kardec dizendo isso? Pessoal, se Allan Kardec fosse falar que o Espiritismo era religião no século XIX, ele ia ser mais apedrejado, mais caluniado do que foi. Sabe por quê? Porque em 1789, quando a gente tem o estopim da Revolução Francesa, que vai culminar com a queda da Bastilha, que era a prisão dos prisioneiros políticos contrários à monarquia, ao absolutismo, a gente vai ter uma revolta contra os aspectos religiosos. A revolta foi tamanha que, se na Idade Média a gente teve a Inquisição dos sacerdotes religiosos contra os cientistas, contra os pesquisadores, agora a gente vai ter o contrário. São os filósofos, os pensadores, os cientistas contra os religiosos. Vários padres foram mortos, vários sacerdotes da igreja foram aprisionados. Na França, algumas ruas que tinham nome de santo tiveram as suas placas arrancadas, porque ninguém queria saber de religião. Então, se você chegasse falando de uma nova religião, ninguém ia querer saber. A característica principal do Espiritismo nessa época era sim uma ciência, porque a ciência era o que o povo queria saber. Ninguém queria saber de religião nos moldes antigos. Então, quando Allan Kardec apresenta o Espiritismo como uma ciência, ele quer chamar a atenção de que a aula ali vai fazer você pensar. Que a fé desenvolvida ali é uma fé raciocinada, que pode enfrentar a ciência em qualquer época da humanidade e não deixará de ser fé. É um paradigma diferente. Mas o que é interessante é que essa ciência espírita, ela parte da observação de fenômenos que a própria ciência não deu valor. São os fenômenos mediúnicos, que não são absolutamente, de maneira nenhuma, fruto do Espiritismo. O Espiritismo não inventou o fenômeno mediúnico. A mediunidade não foi inventada pelos espíritas, principalmente por Allan Kardec. Porque, se a gente olhar a história da humanidade, em todas as civilizações a gente tem manifestação dos espíritos. Raquel acabou de ler aqui, no Caminho, Verdade e Vida, uma manifestação dos espíritos que apareceram para Jesus, Moisés e Elias, 1800 anos antes do Espiritismo surgir na Terra. A codificação espírita ser feita. Então já havia comunicação com os espíritos. No livro do Deuteronômio, Moisés proíbe a comunicação com os mortos. Se ele proíbe, é porque havia. E se ele está proibindo, a gente só proíbe o que é ruim. Então Moisés proíbe a comunicação com os mortos porque podia e porque o povo estava usando para alguma coisa ruim. Com Jesus, essa comunicação é reaberta. Aliás, com os vários profetas. O profeta Isaías, Zacarias, Jeremias, Amós, essa comunicação é reaberta. E com Jesus, ela se expande para o colégio apostólico e depois do Pentecostes, que a gente vai falar daqui a pouco, se expande para toda a humanidade. Então, comunicação com os mortos já havia. Na Grécia Antiga, os oráculos e as pitonisas eram médiums, só que a palavra médium não existia. A palavra médium foi utilizada por Allan Kardec, que significa o que está no meio, a ponte, a ligação, o intermédium, o intermediário entre duas coisas. Nesse caso, entre o plano espiritual e o plano material. Esse médium é apenas aquela pessoa que tem como característica, como habilidade, poder interagir de alguma forma, e essas formas são variadas, com o plano espiritual. Alguns médiums, como a gente sabe, podem ver os espíritos, outros podem ouvir, outros podem falar com os espíritos, outros apenas sentem a presença, outros podem entregar o seu corpo para que o espírito faça alguma manifestação, outros entregam energia para que os espíritos possam usar essa energia de modo a curar alguém, ou então a mover os objetos. Há, por exemplo, um cientista de Londres que fazia parte da sociedade científica de Londres, a Academia Científica de Londres, chamado William Crookes. William Crookes foi o criador do tubo de raios catódicos que gerou nossa televisão, por exemplo. Era espírita. Ele
descobre, por exemplo, o estado de plasma da matéria. E ele estudou mediunidade. Entretanto, o seu nome não consta nem na ata da Academia Científica de Londres, porque o pessoal achava que ele estava doido. Como é que um doido pode inventar televisão? Como é que pode? Mas o pessoal achava que ele estava doido. Então, o nome dele não conta nem nas atas. Mas se você ler os livros de Leon Denis, eu esqueci o nome do livro agora, mas acho que é o Invisível, acho que é o Mundo Invisível. Do Invisível, né? Ele fala sobre o William Crookes, tem passagens belíssimas. O William Crookes fazia materialização, por exemplo. Então ele fazia experiências com os espíritos. Há outro também famoso, que não era cientista, mas era um médium proeminente daquela época, chamado Daniel Douglas Holmes. Ele podia levitar cadeiras, fazer uma casa inteira, mexer os objetos de toda uma casa. Então haviam esses fenômenos. A ciência não conseguia explicar. É tanto que no livro que é o Espiritismo, Allan Kardec vai trazer várias ideias, teorias dos cientistas para explicar o fenômeno mediúnico, e todas elas têm falhas. E Allan Kardec vai apontar. A única delas que explica totalmente é a teoria espírita. Então, como em tudo no mundo, a gente vai testando hipóteses, esse é o método científico, você vai testando hipóteses, e aquela que mais se adequar ao fenômeno, a gente usa. Allan Kardec faz isso. Ele testa várias hipóteses, vai apontando as falhas, e a única que pode abranger todos esses fenômenos de modo a caber certinho todas as interações com os espíritos é a teoria espírita. Portanto, ele fica com ela. E isso não é algo que Allan Kardec fez, não, só, sabe por quê? Toda a ciência é baseada nisso. A gente chama de modelo. Há um modelo científico famoso que a gente chama de modelo atômico. O que é o modelo atômico? Leucipo, na Grécia Antiga, ele começou a pensar que a matéria que a gente pode pegar e ver, que naquela época a ideia de matéria era justamente isso, aquilo que você pode tocar, porque Leucipo, ele aproveita todo o material da cultura grega acerca da matéria, e a gente tem lá nos pré-socráticos que a matéria era feita dos elementos básicos, água, fogo, ar, né, a terra. Então isso era matéria para eles. Leucipo dizia assim: a matéria, se eu sair dividindo essa matéria, quebrando em vários pedaços, eu vou chegar numa partícula, num pequeno pedaço que não vai poder mais ser dividido. Demócrito, o seu estudante, o seu aluno, ele vai chamar esse negócio de átomo, essa partículazinha de átomo. E aí, os cientistas vão usando ao longo dos séculos os seus conhecimentos, a tecnologia da época, a ciência da época, para explicar como é que é esse átomo. Então a gente tem diversos modelos atômicos, ou diversas maneiras de explicar o átomo. A gente tem o Leucipo, Demócrito, Dalton, Rutherford, Bohr. E o último que a gente tem hoje é de 1927. Você acredita que tudo que a gente... E esse modelo atômico de 1927 é o que fez a gente hoje em dia ter, por exemplo, raio-x, a gente poder ter ressonância magnética. Só tem essas coisas porque em 1929 a gente teve fechadinho um dos últimos modelos atômicos a serem utilizados até hoje. Então, toda a evolução da nossa ciência é baseada nesse modelo atômico lá. Vai fazer 100 anos daqui a pouquinho, né? Você imagina. Mas aí, por que é que a gente tem vários modelos atômicos? É porque, com o passar do tempo, a gente vai percebendo que aquele modelo antigo não cabia mais. Não explicava os fenômenos que estavam aparecendo agora. Então a gente troca aquele modelo por um que explique mais coisas. Hoje, a gente tem um modelo que explica muitas coisas, mas ele não explica tudo. Assim também, na ciência espírita. Se há um fenômeno espiritual, como a comunicação, as mesas girantes, por exemplo, ela tem que ser explicada de alguma forma. O que acontece? Por que chove, por exemplo? A gente tem todo aquele ciclo da água. A água do rio evapora, vai lá para cima, se condensa, forma a nuvem e precipita de novo em forma de chuva. É o modelo que a gente explica um fenômeno que acontece. E acontece todo ano. Não é assim? Todo ano tem chuva. Não acontece? Então vamos explicar aquilo. Isso é a ciência observativa. O fenômeno espiritual é assim também. Eu estou vendo que a mesa está se mexendo, não tem ninguém pegando nela.
Então, se está acontecendo, é possível estudar aquilo ali. Allan Kardec, então, vai atrás desses fenômenos para poder estudar como aquilo ali se dá. Basicamente, ele utiliza 3 questões. A primeira questão é: o que? Que fenômeno é esse? É uma questão basicamente filosófica, que a filosofia quer sempre saber o que. O que é por trás daquilo? O que é isso? O que é a natureza? O que é esse fenômeno? O que é Deus? O que sou eu? É uma pergunta basicamente filosófica. Depois que ele entende o que é, ele vai saber como aquilo ali funciona. Como é que esse fenômeno se dá? É feita a chuva. Primeiro, o que é a chuva? É a água caindo do céu. Ok. Agora, como é que ela acontece? Aí eu vou explicar pelo ciclo da água como é que a chuva acontece. Mesma coisa aconteceu com Allan Kardec, para explicar como acontecia os fenômenos das mesas girantes, das comunicações mediúnicas. Mas que é uma questão puramente científica, que você vai usar métodos, você vai usar conhecimentos, testes, para chegar até uma conclusão. A primeira é o que? É a filosofia. A segunda é o como se dá, que é a ciência. A ciência se preocupa com como. Como é que eu posso gerar energia? Usina hidrelétrica, usina eólica. Como é que eu posso viver melhor? Construir uma casa, aí a gente sai da caverna. Então a ciência, ela se preocupa com como. Mas a terceira pergunta, ela é fundamental, que é o para quê? Nem só o que, nem só como. Mas para quê? Para que isso aqui está acontecendo? Qual o objetivo? E essa é uma pergunta puramente religiosa, sabe por quê? Porque o para quê vai me dizer a objetividade de algo que está acontecendo. Nada acontece por acaso. Então, se algo está acontecendo, é porque tem uma causa e tem um objetivo naquilo. Agora, eu posso utilizar a ciência e a filosofia para estudar ou para fazer coisas que não são boas. Por exemplo, eu posso estudar toda a filosofia para conseguir conhecimento acerca do pensamento humano, criar uma máquina com a ciência de controle desse pensamento e poder submeter as pessoas ao meu domínio, escravizá-las. Eu não preciso nem dizer quem tem maior ciência escravizava os outros. Foi assim na Inglaterra, quando escravizou os Estados Unidos. Foi assim nas próprias colônias inglesas, francesas, na África, porque tinham maior conhecimento da tecnologia, puderam utilizar isso para aprisionar, para fazer guerras. Para que ter tudo isso? Para quê? Será que Deus está gostando disso que eu estou fazendo? Esse fenômeno provém de quem? Quem está produzindo esse fenômeno? Qual o objetivo dos espíritos se comunicar? E aí Allan Kardec vai atrás da resposta dessas questões. Isso gera a ciência espírita, a doutrina dos espíritos, que a gente não pode nunca separar: ciência, filosofia e religião. São 3 aspectos da mesma coisa, mas são a mesma coisa. Quem quiser estudar apenas a ciência do espiritismo vai ser alguém com muito conhecimento e com pouco amor no coração. Quem quiser estudar apenas a filosofia do espiritismo vai ser alguém cheio de dúvidas e talvez com uma fé um pouco abalada. Quem quiser estudar só a religião vai ser alguém que é muito amoroso, mas ignorante. Agora, aquele que congrega esses três aspectos vai estar pleno na fé, na razão e nos seus questionamentos. Então é possível a gente separar essas 3 coisas. Agora é interessante, porque os fenômenos mediúnicos aparecem. Agora, para quê? O que é mediunidade? Eu separei um texto aqui que eu vou pedir licença para vocês, para a gente ler, que está no livro O Consolador do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E esse texto, ele é fantástico, porque perguntam assim para Emmanuel, na questão 382 do livro Consolador: qual a verdadeira definição de mediunidade? O que é mediunidade? Aí Emmanuel responde: a mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente
em curso na Terra. A missão mediúnica, se tem os seus percalços e suas lutas dolorosas, é uma das mais belas oportunidades de progresso e redenção concedidas por Deus aos seus filhos miséricordos. Que é isso? Vamos para pensar. Para que existe mediunidade? Aí eu mando isso aqui. O para que da mediunidade é para que a gente possa alcançar a redenção de nós mesmos. O que é redenção? Redenção, no vocabulário espírita, é a reforma íntima. É a mesma coisa. Porque quando a gente atinge esse estado de redenção, significa que nós nos purificamos. Qual o objetivo de toda religião? Ligar o homem a Deus. Ligar o homem a Deus. Esse é o objetivo de toda religião. E toda ela que não ajuda o homem a cumprir esse objetivo, não vale a pena. Então o Espiritismo, por ser religião, tem como objetivo ligar o homem a Deus. Como? Uma pergunta científica. Como? Com várias estratégias. Uma delas, através da mensagem dos Espíritos, que vem nos dizer o que é que eles estão sentindo do outro lado depois que passaram por essas coisas que a gente passa aqui na Terra. Porque você passar por dificuldades sem saber o que é que tem do lado de lá, pode parecer que é um esforço em vão. Se você é materialista e acredita que não há vida após a morte, por que você vai ser bom? Porque não há vida após a morte, não vale a pena. Por que você vai ser bom? Não vale a pena. É melhor ser mal, ou é melhor não ser nada, porque não vai ter diferença nenhuma, todo mundo vai se acabar. Não faz sentido. Em nós mesmos há algo que diz assim: olha, parece que quando eu faço alguma coisa boa, isso é recompensado com algo bom. É tanto que qualquer pessoa que faz um ato de caridade, na mesma hora se sente bem. É impressionante. Às vezes a gente vai fazer uma campanha no quilo, um pedaço na rua, fica num sol quente, a manhã toda, volta cansado para casa, mas está feliz. Vai fazer uma visita no hospital, né? Ou simplesmente deu um abraço em alguém que estava chorando, estava precisando de alguém em casa, estava precisando de uma palavra amiga. Você se sente bem. Muitas vezes alivia, socorrer o outro, alivia a sua dor. Então há algo que me diz que ser bom é bom. Então deve haver algo que depois que me faz ser bom aqui, para que lá eu consiga algo bom também. Pelo menos é o que a nossa razão nos diz. E negar isso é negar a nossa própria lógica. A mediunidade, os fenômenos mediúnicos vêm justamente para nos esclarecer. Olha, os Espíritos vêm dizer para a gente assim: meu irmão, minha irmã, eu passei por isso e hoje nessa situação. Se você tem dúvidas, vem no Céu e Inferno, que esse ano faz 150 anos. Você vai ter lá espíritos suicidas e espíritos felizes, espíritos amargurados, cada um em sua condição, refletindo o que passaram aqui durante a vida. Então a mediunidade vem dizer a gente: olha, não faz assim não, ou faz assim, que aí no futuro você vai estar dessa forma ou dessa outra forma. E isso é tão interessante, é tão verdadeiro, que observando o comportamento dos espíritos, a gente pode observar o nosso próprio comportamento. E a gente não precisa passar por aquela dificuldade para saber como é estar do outro lado. Então já é uma ajuda. Por isso, que nas questões seguintes, as 621A, 622 e seguintes, Allan Kardec vai perguntar assim: já que a lei divina está dentro da gente, por que é que Deus precisa revelá-la para nós? Aí a resposta dos Espíritos é: porque o homem a esqueceu. O homem esqueceu dessa lei. Está dentro dela e ela esqueceu. E aí você precisa de alguém que venha revelar, que venha relembrar. Os missionários, os antigos profetas, os missionários que são humanitários, que são caridosos, eles vêm revelar essa lei que está dentro da gente. É tanto que o método para a gente alcançar a perfeição moral, segundo a questão 919 do Livro dos Espíritos, é: conhece o outro. Não, né? É: conhece a ti mesmo.
Por quê? Porque o conhecimento está dentro de você. A lei divina está dentro de você. Então, se você não acessar esse potencial dentro de você, você não consegue atingir a perfeição moral. E o que se torna o Espírito em sua encarnação? É uma questão que Allan Kardec faz no Livro dos Espíritos. Os Espíritos respondem: Espírito bem-aventurado, puro Espírito. Ah, Espírito bem-aventurado é? Tudo bem, eu sei agora que a lei divina está dentro de mim. E para eu me aperfeiçoar, eu preciso ir para dentro de mim, conhecer a mim mesmo, alcançar esse potencial e externalizar ele. Agora, como é que eu vou fazer isso? Como? Ok, eu já sei o que é acessar esse potencial. O para quê? Era eu me tornar esse espírito purificado. Agora, como é ser bem-aventurado? Sabe o que é ser bem-aventurado? Pega o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, no Novo Testamento. A gente tem o Sermão da Montanha. Como é que Deus começa o Sermão da Montanha? Com as bem-aventuranças. É o caminho para a perfeição moral. É tanto que se você confrontar as bem-aventuranças, está lá no capítulo 5 de Mateus, e o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, na lição O Homem de Bem, você vai ver que tem a correspondência total. O que o homem de bem precisa ser e o que Jesus diz nas bem-aventuranças. Então, o como, o método está ali, o método científico, o método que é comprovado pelos Espíritos através da mediunidade, dos fenômenos mediúnicos, para você atingir essa perfeição moral, estão lá nas bem-aventuranças. É o caminho. Jesus não falou que ele era o caminho, a verdade e a vida? Então, já está lá. Está lá. Basta a gente acessar. Mas tem coisa melhor. Porque Emmanuel disse assim: o que é? Perguntaram para ele o que é a mediunidade, ele disse: a mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne. O que é isso, meu Deus do céu? Você a princípio não entendeu nada, né? Isso aí. Mas se você for lá no Velho Testamento, no livro de Joel, capítulo 2, ele vai dizer assim: e eis que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos velhos profetizarão, vossos filhos terão sonhos. É o anúncio do espalhamento da mediunidade na terra. No profeta Joel, muitos anos antes, séculos antes de Jesus. Então, o aviso de que chegaria um tempo em que mediunidade seria algo comum já está lá no Velho Testamento. E Emmanuel traz isso aqui, doutrina espírita. A gente lê e não entende, porque a gente não conhece o que está lá. Quando Jesus morre, crucificado, aparece no terceiro dia, um tempo depois, os apóstolos se reúnem no templo de Jerusalém, na cidade de Jerusalém, lá em cima do Monte Sião, ficava o templo de Salomão, o templo da cidade de Jerusalém. E lá eles se reúnem na festa do dia de Pentecostes. O que é isso aí? Porque existiam várias festas na cultura judaica da época de Jesus. Uma delas é a época do Pentecostes. E nessa festa, muita gente ia para Jerusalém. Pessoas de várias outras localidades. E o que é que acontece? Os discípulos estão ali reunidos e aí eles veem pessoas de várias nações. E eles começam a falar na língua de cada uma das nações. Então tinha romano e tinha apóstolo de Jesus falando em latim, que eles não sabiam. Tinha gregos, e aí tinha gente, os apóstolos de Jesus, tinha alguns falando em grego também, que muitos deles não sabiam. Outros que vinham da Fenícia ou da Babilônia estavam falando o dialeto lá. E tinha gente lá dos apóstolos falando essa língua. E eles diziam, no relato de Lucas, lá no Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 também, ele diz assim: era como se línguas de fogo pairassem sobre a cabeça dos apóstolos. Línguas de fogo? O que é fogo? Toda vez que na Bíblia você identificar a palavra fogo, tem a ver com o fenômeno mediúnico. Sabe por quê? Quando Moisés vai receber os 10 mandamentos, é uma sarça de fogo. É assim? Quando Elias vai vencer os sacerdotes do Deus Baal, no Monte Carmelo, cai fogo do céu.
Sim? Não é sempre fogo? Então sempre que tiver algo espiritual, vai ter também o símbolo lá do fogo. Porque tinha como você representar espírito. Como é que você representa o espírito? Não tem, né? Inclusive os espíritos, a Natália pergunta, o espírito tem forma? O espírito não explica. Diz assim, é como se fosse uma centelha, uma chama, uma centelha, não é assim? Então, se é como se fosse uma chama, como é que eu vou representar o espírito? Com fogo. Estava lá na igreja. Aí, língua de fogo parece sobre nossas cabeças. É mediunidade. Só que como é que há 2 anos atrás alguém ia dizer isso? Com fogo. Porque era o símbolo do espírito. Né? Então há um fogo em cima da minha cabeça. Uma força espiritual influenciando a mim para que eu possa agir de alguma forma para entrar em contato com o meu irmão, me aproximar do próximo, falando línguas, inclusive que eu não conheço. É mediunidade. Que para nós espíritas chama mediunidade, mas para outras religiões tem. Fulano está falando em línguas, a língua dos anjos, é a mesma coisa. Fulano está possuído, mesma coisa. Está falando pela boca de um anjo, é a mesma. É tudo mediunidade, só muda o nome. É a manifestação da espiritualidade no plano material. Agora, o interessante é que esses fenômenos eles vão acontecendo gradualmente. Vamos parar para pensar? Qual é a primeira, quem souber dê um doce, qual é a primeira cura que aparece Jesus fazendo no Evangelho de Marcos? Quem sabe? Específico demais, né? É a cura de um endemoniado numa sinagoga. Sabe o que é interessante? É que Marcos começa dizendo que Jesus curou um endemoniado dentro de um templo religioso. Quer dizer que nós, não é porque a gente é espírita, não é porque a gente sabe do fenômeno mediúnico que a gente não está livre não, viu? Da influência espiritual. Até porque, segundo Allan Kardec, na questão 459 do Livro dos Espíritos, os espíritos influenciam nossos pensamentos e atos? A resposta é mais do que imaginais, porque de ordinário são eles que vos dirigem. Então não tome cuidado não vigie e ore não, você vê. Tem que orar e vigiar para não cair na tentação. Que tentação é essa? A influência dos espíritos. Então se eu vigio e oro, eu tenho um mecanismo, um método, mas assim, esse é um método para me proteger contra a influência espiritual inferior. E aí Jesus começa no Evangelho de Marcos, curando um médium, alguém que estava sobre a obsessão de um espírito inferior, e Jesus cura, faz uma doutrinação rápida, até porque a doutrinação de Jesus é muito eficiente, né? Muitas vezes não precisava nem conversar, o espírito chegava e já se afastava logo, né? Porque sabia da grandiosidade daquele espírito, quando ele, por exemplo, atravessa as águas do Mar de Tiberíades para a região de Gerasa, ou Gerasa, enfim. E aí tem dois médiuns, duas pessoas que estão sob a ação mediúnica, a ação espiritual de 2 espíritos inferiores. Jesus se aproxima e ele diz assim: o que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste destruí-nos? Sei bem quem és, o Santo de Deus. E vão embora. Então, Jesus tinha essa característica de interagir com os espíritos, que é supernatural. É natural, nós interagimos com esses espíritos. Nós, muitas vezes, com algum problema, alguma coisa, de difícil solução. A gente pensa, quebra-cabeça, a solução não vem. Aí, a gente para, vai fazer outra coisa, diz, eu vou esparecer. Aí vem aquele insight, aquela inspiração, não é assim? Será que essa inspiração vem de tu mesmo? Porque se viesse de você, na hora que você quisesse, você podia acessar. Por que não veio na hora que você quis? Ele não é sua. É alguém que está lhe dando a dica, né? Lhe dando aquela intuição, aquela inspiração. Então não é de nós mesmos. A gente convive com isso todo dia e não sabe o que é influenciação espiritual. Mas é. O problema não é ser influenciado, o problema é por quem você está deixando ser influenciado. Há um ditado popular que diz assim: diz-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. Mas nós espíritas podemos dizer ao contrário, né? Diz-me o que tu pensas e faz e fala, e eu te direi quem te acompanhas. Porque o que a gente faz, o que a gente sente, o que a gente pensa, define quem está ao nosso redor. Jesus vai
abrir, depois da proibição de Moisés lá no Velho Testamento, Jesus vai abrindo a comunicação mediúnica aos poucos. Primeiro para ele. O Evangelho de Marcos ele cura sozinho. Depois, quando vai Moisés e Elias se comunicar com ele, só tem 3 discípulos: Pedro, Tiago e João. Então abre só para 3. Depois, quando ele, no terceiro dia, reaparece, ele aparece para todos os discípulos. Então ali, os discípulos 12, agora os 11, na verdade, Judas tinha morrido, né? Os 11 e as mulheres não tinham ovelhas azuis. Então já abriu o colégio apostólico. Mas no Pentecostes, ele abre muito. No Pentecostes, essa visão do espalhamento da mensagem mediúnica vai para o mundo inteiro. É tanto que quando perguntam para Pedro o que é aquilo que vocês estavam falando em línguas diferentes, estavam bêbados? Porque o pessoal achava que eles estavam bêbados, falando uma língua diferente, né? Os leigos, mas as pessoas de cada país identificaram que eles estavam falando o dialeto do seu país. Então perguntam, vocês estavam bêbados? Aí eles não. Isso é a profecia que dizia que um dia Deus derramaria sobre a terra todo o seu Espírito. E os filhos terão sonhos, e os velhos profetizarão. Então ele cita lá o profeta Joel. Nós, hoje, podemos explicar como esses fenômenos se dão. Porque os apóstolos de Jesus não sabiam explicar. A Bíblia sabia que eles estavam vendo Jesus ali. Mas como? Não sabiam. Sabiam que eles conseguiam se comunicar, ouvir algum espírito, mas não sabiam como. Hoje, nós já o sabemos. Pelo estudo do magnetismo, dos fluidos, da ação dos espíritos sobre a matéria. Mas há algo interessante no capítulo 4 do livro Mecanismos da Mediunidade. Chico Xavier, o espírito é André Luiz. André Luiz vai falar que o nosso pensamento é um tipo de matéria. Matéria? O pensamento? Pois é. Ele vai chegar a dizer que, do mesmo jeito que a gente tem os elétrons, os prótons e os nêutrons materiais, que compõem o átomo e as estruturas atômicas, nós temos também os nêutrons, os prótons, os elétrons, os pósitrons mentais, gerados por essa energia do pensamento. É tanto que ele vai dizer assim: nós geramos formas pensamento. A gente gera formas com o pensamento. Se nós, seres encarnados, espíritos encarnados, podemos gerar formas com o pensamento, imagina os espíritos, pessoal. Já estão desprendidos mais desse filtro que é o corpo físico. E esses pensamentos geram ondas eletromagnéticas, que não são aquelas que a gente bota para ligar os aparelhos. São ondas mentais. Porque o elétron não é do pensamento, é o mesmo da matéria. Então não vai dar choque a ninguém, mas impressiona a todos. Sabe por quê? Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, diz assim, primeiro capítulo: a mente é o espelho da vida em toda parte. Então ele está refletindo tudo que você sente e pensa. A tua mente reflete para todos os lados, tudo que você pensa e sente. E ele diz assim: respiramos e nos alimentamos das imagens projetadas por todos. Então você, eu, todos nós estamos respirando aquilo que pensamos. A poluição, o ar carregado, ele pode trazer prejuízo para o nosso corpo material. Mas para o espírito, são as formas pensamento que influenciam. Como estão os nossos pensamentos? Que tipo de matéria nós estamos gerando no dia a dia? Essas matérias alimentam outros espíritos. Quais são os espíritos que estão se alimentando disso? Ao meu redor. Que tipo de espírito eu estou dando abertura para que respire esse pensamento? Não é à toa que Jesus disse que orar e vigiar é o elemento básico para a gente não cair na tentação. Porque ele já sabia que apenas pela oração, pela vigilância, é que a gente consegue aniquilar todas as formas de pensamento que são negativas para nós. Mas uma coisa interessante na vida de Jesus: no domingo de Ramos, que ficou conhecido como domingo de Ramos, uma semana antes da crucificação, ele sobe a Jerusalém em cima do jumentinho.
As pessoas estão clamando: Hosana, Hosana, que o Messias voltou para a cidade sagrada. E aí os doutores da lei, fariseus, vão até ele e dizem: mestre, manda que eles se calem, porque eles blasfemam contra o templo. Aí Jesus disse: em verdade eu vos digo, que se estes se calarem, as pedras é que falarão. Infelizmente, a profecia de Jesus foi cumprida, porque nós calamos a voz do Mestre em nosso coração. Até hoje, nós não temos ouvido aquele que é o guia e modelo da humanidade. Nosso coração se fechou como pedra para a verdade espiritual. É preciso então, já que nós nos calamos para Jesus, é preciso que a pedra fale. As mesas de pedra que giram, que batem, que manifestam os espíritos, porque se o coração dos homens está pedra demais para receber essa mensagem, nós vamos utilizar a pedra mármore, a madeira, os objetos inanimados. Que pena, não? Porque essa mensagem podia ter vindo através de nós. Nós tivemos que esperar 18 longos séculos. Quanto tempo mais esperaremos para fazer com que essa mensagem de Jesus saia dentro de nós e transpareça no mundo? Que nós possamos, a partir de hoje, cultivar dentro de nós as leis divinas, seguir o método das bem-aventuranças, para que assim o nosso coração de pedra sirva como base, como a pedra que fundamentará a comunidade, a igreja cristã. Não a igreja no sentido de templo, mas daquele templo espiritual que agregará, que abraçará, que acolherá todos aqueles que estão cansados, todos aqueles que estão aflitos, e lá, no nosso coração, eles serão consolados.